Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês lições preciosas da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sandoval, da Igreja Batista Família Aliança, aqui em São Bernardo do Campo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15, do 11 ao 19. Lucas 15, do 11 ao 19, nos fala sobre o filho pródigo. Um texto muito conhecido da Bíblia, certamente você já ouviu falar neste texto, mas nós queremos hoje compartilhar algumas lições que provavelmente você não tenha pensado desse jeito, porque a palavra de Deus é assim, né? É rica e tremenda, de um mesmo texto você pode tirar milhares de lições. Então, Lucas 15, 11 até o 19. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartia os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. Vamos orar? Senhor nosso Pai, Deus querido, te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos ilumine, Pai, ao estudarmos a tua palavra. Ó Pai, que possamos aprender lições preciosas da Tua palavra, da Tua sabedoria, da Tua graça, do Teu amor. Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos. Declaramos que estamos desejosos de ouvir o Teu recado, o recado do céu. Fala conosco e capacita-nos a viver com sabedoria nesse mundo. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Caia na real. Caia na real. Esse texto nos mostra também esse lado. Essa é uma frase que no meu tempo de mocidade era uma gíria. Quer dizer, caia na realidade, rapaz. Saia do mundo da fantasia, deixa a ilusão e venha para a realidade, né? Caia na real. Cuidado com as ilusões. E esse texto nos alerta isso. Esse filho mais novo acabou correndo atrás da ilusão. Também quando eu estudava o ginásio, o colégio, um desses aí não lembro ao certo, me foi mandado ler esses livros de literatura brasileira, O Feijão e o Sonho, de Orígenes Lessa. Não sei se alguns de vocês já leram e então vão se lembrar. O Feijão e o Sonho. Um livro escrito em 1938 e fala da necessidade. Aquele casal estava entre a necessidade de ganhar dinheiro e o desejo de ser coerente com seus próprios ideais e convicções. O Feijão e o Sonho narra o relacionamento conflitante entre Campos Lara e sua esposa Maria Rosa. 2 seres antagônicos, mas incrivelmente unidos. Isso acontece muito em casais por aqui também, né? A gente às vezes pensa, puxa, mas como que eu casei com alguém antagônico a mim? Não é bem assim. É que esse mito de compatibilidade de gênios não existe. Os dois são sempre 2 cabeças, 2 mundos. Ele
professor, escritor, com 6 livros publicados e intelectual, porém um alienado, incapaz de ser um pai e um marido comprometido em assumir as mínimas obrigações do dia a dia: moradia, alimentação e vestuário. Maria Rosa, ao contrário, representa o senso prático da vida, o esteio para a família não desmoronar. Homem como ele não nascera para casamento, para a vida no lar. Maria Rosa tinha razão. Na maioria das vezes, quase sempre ela tinha razão. Ela era o bom senso. Maria Rosa não era uma inimiga. Sabe, às vezes a gente tem essa... falando aqui aos homens, nesse grupo de homens hoje aqui na IBFA, então nós homens às vezes pensamos assim, né? Maria Rosa era o outro lado da vida, o lado em que não daria coisa nenhuma se fracassasse, né? O lado duro, o lado difícil, sem cadência e sem rima, era o que pensava aquele escritor, aquele poeta. Uma história humana e envolvente sobre a difícil arte de conviver, diz aí a sinopse desse livro, e que você pode achar para comprá-lo aí ainda hoje, O Feijão e o Sonho. E você está mais para o feijão ou mais para o sonho? Bem, hoje em dia, infelizmente, muitos jovens estão indo muito para o lado do sonho, da fantasia e precisando cair na real. Por isso, essa nossa palavra, caia na real. Se naquele tempo, no tempo de Jesus, nós já vemos esse filho mais moço, desejoso de ir para longe da casa do pai para viver um mundo de fantasia, hoje mais ainda, nós temos aí os videogames, os passatempos, os entretenimentos, o cinema, tanta coisa aí, nos levando para a fantasia, nos puxando para a fantasia, para o lado iludido da vida, tá? O lado sonhador, tudo é um sonho, tudo é maravilhoso, as redes sociais, tudo isso pode estar nos tirando da realidade e nos querendo levar para a fantasia, fazendo de nós um sonhador e não um realizador. Quando eu servia o tiro de guerra, um amigo, um colega lá, foi apelidado de Marechal do Ar, porque estava sempre voando, sempre no mundo da lua. Por isso, esse desejo meu de querer compartilhar com você nesse tema, caia na real, cuidado com as ilusões, cuidado com as fantasias. A Ilha da Fantasia é bonita, mas é só uma semana de férias e não passa disso. Nós vamos ter que cair na real. Deus quer que nós sejamos realistas, que tenhamos maturidade para fazermos as escolhas sábias nessa vida, para assumirmos a nossa responsabilidade tanto diante dele como diante da sociedade, diante do nosso cônjuge. Por isso, caia na real. O filho pródigo aqui, ele precisou de um choque de realidade, ele precisou aprender, fugir, aprender sair dos 3 Fs para melhor identificarmos e melhor memorizarmos as 3 lições que nós temos aqui. Nós colocamos 3 Fs. A primeira lição que temos aqui é a lição da fuga. O ser humano gosta muito de fugir. Tem até um salmo, Salmo 55, 7, ele diz: quem me dera agora eu tivesse asas e pudesse fugir para uma terra deserta e armar minha tenda lá sozinho no deserto. Não, você e eu fomos criados para relacionamento. Não adianta querermos fugir dos nossos problemas, nós temos que encarar os nossos problemas e vencê-los. Sim, no nosso casamento também, não podemos ficar fugindo, não. Temos que discutir a relação, sim. Temos que ver a razão de cada um e fazermos os ajustes necessários para continuarmos vivendo juntos. Não adianta querer fugir da vida, fugir das coisas.
Achar que a grama do vizinho é mais verde que a minha. Achar que lá longe vai ser melhor do que aqui. Eu quero ir para longe da casa de meu pai. Aqui só tem regras, aqui só tem trabalho, aqui só tem... Não. É preciso saber que a vida também não é só diversão. Não pense você que ir para longe, lá vai ser só prazeres, só jogos, festas. E às vezes tem muitos aí sonhando com drogas e rock and roll, sonhando com uma batalha perdida, sonhando com um caminho sem volta, com um túnel sem luz no fim. Drogas e outros bichos têm, sim, levado jovens para o mundo da fantasia por uma viagem de morte. Por isso, temos que tomar cuidado com a fuga. Até essa ideia, a grama do vizinho é mais verde, não sei se vocês conhecem, essa história também é uma tese de um livro, onde uma pessoa, todo dia ele olhava para o jardim do vizinho e estava verdinho. E o dele, quando ele olhava, ele via ali defeitos, ele via a própria barro embaixo. Por que isso? Simplesmente porque ele olhava de lado, de longe, e via só o verdinho lá. E a dele ele olhava de perto. Assim é o casamento. Quem olha de longe pode achar o casamento de fulano é perfeito, a esposa dele é perfeita, né? Que mulher feminina, doce, meiga. Bem, mas você está olhando de longe, tá? Não pense você, no fim tudo é uma fuga, não adianta querer fugir, é preciso encarar os seus problemas e resolvê-los, não ficar fugindo. Mas foi isso que o filho pródigo fez. Meu pai, dá minha parte da herança que eu quero ir para longe daqui. Na verdade, ele estava só fugindo. Pensando que num outro país, numa outra situação, ele seria feliz. Infelizmente, muitos, a maioria dos seres humanos, caem nessa ilusão e muitas vezes precisam cair na real. Por isso eu digo, caia na real. Não pense que o fato de você viver em outro país, ter um outro cônjuge, ter um outro chefe, ter um outro emprego, uma outra ocupação, que isso vai lhe fazer feliz. Não, cuidado com isso. Pode ser uma armadilha para você, como foi uma armadilha também ali para o filho pródigo. Cuidado, caia na real. Bem, o segundo F, o feijão. O feijão fala das nossas necessidades, nós precisamos de uma estrutura para sobreviver. E era isso que Ana Rosa pegava no pé do seu marido sonhador, voador, que vivia no mundo da lua, achando que os seus versos iam vender, ia poder pôr comida em casa, poder defender o leite das crianças, e não estava acontecendo. Sim, é Maria Rosa, né? Maria Rosa pegava no pé do Campos Lara, para que ele caísse na real, para que ele pensasse no feijão. E daí o título do livro, ela era o feijão, ele era o sonho, um sonhador. Bem, homens, parece que talvez isso seja uma tendência, nós homens. E como eu disse, infelizmente eu tenho visto hoje muitos jovens vivendo no mundo da lua. E a maioria homens, sim. As mulheres são mais fáceis de cair na real. Não que não tenha mulheres também apegadas ao videogame, apegadas ao filme, ao lúdico, ao poético, mas elas acabam caindo mais fácil na real e os homens não. E aqui foi justamente o filho mais novo, um homem, ele quis fugir para longe do pai, da casa do pai, e pegou tudo que tinha. Pegou a sua herança. Ele tinha uma herança. Campos Lara não tinha herança. E aí nós temos que ver isso, né? Mas muitas vezes, às vezes a gente herdou uma estrutura que dá para a gente fazer isso. Vou viver
no mundo da fantasia, vou para longe, vou para Paris, vou para Passárgada, vou para qualquer lugar, para o mundo dos sonhos, para a Ilha da Fantasia, e lá serei feliz, lá serei amigo do rei, lá... Bem, não vou continuar sobre isso. Não, temos que vir para o feijão. Nosso assunto é o segundo F, o feijão. Embora ele tinha uma estrutura, ele usou essa estrutura para ir para o mundo da fantasia e conseguiu viver um bom tempo, sim, com isso. Porém, de repente, acabou, evaporou. O texto, Jesus contou essa parábola, essa grande verdade, nós conhecemos muito bem, que ele próprio começou a padecer necessidade, aí foi procurar emprego. E arrumou um emprego mais de baixa estima, que poucas pessoas querem, um emprego de cuidar de porcos. Ah, meus irmãos, eu me lembrei quando eu morava em Espírito Santo, eu tinha algumas pessoas ali que eu conheci que cuidavam de porcos, e lá a comida de porco era mandioca, e a mandioca, para não estragar, você joga dentro da água e deixa na água ali mergulhada, mas ela cria um cheiro, um fedor mesmo, que a pessoa que põe a mão ali para tirar aquilo impregna a mão, e aquelas pessoas, quando vinham nos visitar na nossa casa, você já sentia aquele cheiro. Não é fácil cuidar de porcos, tem empregos que não são fáceis, tem chefes que não são fáceis, mas precisamos cair. O sonho é bom, mas o feijão é necessário, tá? O feijão é necessário, é preciso correr atrás do leite das crianças, sim. Não adianta pensar, eu tenho dinheiro, o dinheiro acaba. Uns tempos atrás eu vi uma reportagem sobre as pessoas, os pobres que se tornaram ricos ao ganhar na loteria. E eles entrevistaram lá 4, 5, 6 que ganharam prêmios altíssimos, ganharam sozinhos. Mas cerca de 10 anos depois, todos eles voltaram à miséria. Teve um que a única coisa que lhe restou foi a casa que ele deu para a mãe. Passou em nome da mãe, por isso aquilo sobrou e foi o que ele acabou voltando para morar com a mãe. E o que tinha de tudo que ele ganhou foi a casa que ele deu para a mãe. Não há sustentabilidade se não há juízo no miolo. O problema é aqui, ó. Um sonhador, ele estraga tudo, ele é uma galinha que só cisca, só espalha. É um filho pródigo, sim, pródigo quer dizer isso, esbanjador. E é isso que vai acontecer se você não cair na real, se você não cairmos na real. Deus nos chama para cairmos na real, para cuidarmos do feijão, e não ficar dependendo dos recursos dos outros, da herança que ganhamos dos outros, esbanjando esses recursos. Precisamos aprender a tomar decisões sábias na vida e não ficar fugindo da realidade, mas temos que vir para cuidar do feijão. 2 Fs. Nem fuga, mas saber que na vida o feijão é necessário. E o terceiro F é a fome. O texto que nós lemos diz que aquele país começou a ter uma crise, isso não é incomum, nós estamos numa crise em nosso país, e aí ele começou a passar fome. Alguém que ganhou na loteria, alguém que recebeu uma rica herança, de repente uma nova realidade, de repente um choque de realidade. Agora, você está longe de seu pai. Agora é você e você. Você vai ter que defender o seu feijão. A Bíblia diz que ele caindo em si, quando teve toda essa situação, teve que arrumar emprego, arrumou um péssimo emprego, mesmo assim ainda estava com fome, desejava comer aquela comida dos porcos. Ainda essa semana eu estava falando com a Shirley, e não sei, nós vimos alguma coisa sobre isso,
e eu falei, olha, quando você está com fome, é verdade, dá até vontade de comer aquela mandioca podre que os pobres comem, que os porcos comem. Eu digo por experiência própria, eu já passei fome quando criança e dá vontade sim. Por isso, ele deu vontade, mas é claro que você sabe que aquilo vai te fazer mal, você não tem estômago preparado para digerir aquilo, ou aquelas bactérias vão acabar, então você não come, você tem vontade. A maioria das pessoas por aqui não sabe o que é passar fome, mas quem sabe o que é passar fome sabe isso, né? Por isso, a fome é o choque de realidade. Caia na real. Tá? A psicologia diz que o ser humano nunca vai mudar de comportamento se ele não for forçado a fazê-lo. Tá? O drogado, ele vai continuar na sua droga. Por isso o texto sagrado diz, né? Então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Isso é um choque de realidade. Ele nos faz cairmos do nosso pedestal, cairmos do nosso orgulho, cairmos da nossa fantasia. Precisamos ter esse choque de realidade, sim, para cairmos em nós. Né? Ele caindo em si, percebeu a dura realidade que ele se meteu e que o culpado era ele mesmo, e a solução era ele mesmo. Então essa é a grande verdade na nossa experiência. Se há um culpado, somos nós, e se há uma solução, somos nós também. Nós temos que sair do buraco em que nos colocamos. Então ele caindo em si falou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Todos nós precisamos fazer isso, tá? Passar por isso. Infelizmente, hoje eu vejo muitos filhos de papais por aí. Muitas pessoas que vivem de herança, da herança paterna, e que só vão cair em si quando passar por um choque de realidade, quando passar pela fome. Também eu vejo no sentido espiritual muitos filhos de papai aí esbanjando os recursos do Pai Celestial. E quando passar fome é que vão cair em si e perceber a realidade da vida. Eu conheci uma pessoa assim. Somente com a morte do seu pai é que ele deixou de ser filho de papai, que ele caiu em si e que percebeu a realidade da vida e que faz parte também da realidade da vida o nos prepararmos para a morte. Não adianta viver só no mundo da fantasia e achar que nós vamos viver eternamente nas mil maravilhas. Não, precisamos sim cairmos na realidade, cairmos na real. Esse é o nosso título, Caia na Real. Você vai acabar caindo na real de um jeito ou de outro. Você vai acabar passando fome para cair na real ou encontrando com uma morte de um ente querido, até que chegue o dia da sua própria morte. Por isso, Deus quer que nós caiamos na real. O diabo quer que a gente viva numa ilusão, que a gente viva no mundo da lua. Mas Deus quer que nós caiamos na real, tá? Vejamos a realidade da vida e até a realidade da morte e a realidade do mundo após a morte. E a realidade da vida após a morte, e a realidade de ter que enfrentar a Deus no dia do juízo. Sim, todos nós compareceremos no tribunal de Cristo. Todos nós seremos julgados pelas nossas obras, não para a salvação. Para a salvação, depende não das nossas obras, mas depende da nossa fé. Se você se converteu a Cristo, você é salvo. E você vai ser julgado pelas suas obras para receber galardão. Se você não se converteu a Cristo, você está desesperadamente perdido, você vai para o inferno. E você vai ser julgado para receber graus de condenação somente.
Por isso, o maior julgamento acontece aqui nessa vida. É a conversão a Cristo, a conversão ao cristianismo é que livra a pessoa do inferno, não são as suas obras. Depois nós vamos dar conta das nossas obras, sim, para efeito de galardão ou para efeito de condenação. Mas a pessoa já parte desse mundo condenado ou absolvido, crente em Cristo ou não crente em Cristo, filho de Deus ou não filho de Deus. Isso acontece aqui nessa vida. Por isso temos que buscar a realidade, sim. Cuidado, não viva no mundo da ilusão, caia na real. Tem uma música do Diante do Trono que diz: em busca de amor, em busca de paz, em busca de alegria, eu me feri. Nas ilusões dessa vida quase morri. Foi quando escutei aquilo que tu fizeste por mim. Vamos ouvir um pedacinho dela enquanto você pensa bem. Depois nós vamos orar e pedir a Deus também a sua graça sobre essa questão, para que nós caiamos na real e vivamos uma realidade sábia, para tomarmos decisões sábias, decisões que nos levarão a uma vida de sustentabilidade, não somente nessa vida, mas no grande futuro, no verdadeiro futuro, na eternidade. Que Deus te abençoe. Senhor, nosso Pai eterno, Deus maravilhoso, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos chama à realidade, que nos chama à sabedoria. Por isso te suplicamos, ó Deus, dá-nos um coração sábio. Dá-nos, Senhor, a condição de viver na Tua presença, viver perto de Ti, porque o Senhor é a grande realidade e viver contigo e ter comunhão contigo é a decisão mais sábia dessa vida, que todos aqueles que me ouvem tomem essa decisão, Pai, de andar na Tua presença, de andar contigo, de andar na Tua companhia, tanto neste mundo como no outro, em nome do Senhor Jesus, aquele que nos ama e morreu na cruz para que nós vivêssemos essa maravilhosa realidade. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém.